Açúcares redutores têm uma grande importância bioquímica e também tecnológica. Eles são aqueles açúcares capazes de reduzir íons metálicos, por exemplo, como os íons férrico ou cúpricos. Nessas reações, o açúcar se oxida, formando ácidos carboxílicos. Mas o que importa para nós sabermos é que um açúcar será redutor quando ele tiver uma hidroxila livre no seu carbono anomérico. O slide nos traz 3 exemplos. O primeiro, uma hexose na sua forma alfa, já que a hidroxila do carbono anomérico está para baixo. É um açúcar redutor, porque essa hidroxila está livre. O segundo exemplo nos traz uma pentose, também na sua forma cíclica. Neste caso, ela também é uma alfa-pentose, veja a hidroxila para baixo. E também é um açúcar redutor, já que esta hidroxila do carbono anomérico está livre. O terceiro exemplo, veremos mais adiante, que é a formação de um disacarídeo. Temos aqui a molécula da sacarose. Ela é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. No entanto, a ligação entre essas duas moléculas se dá entre os seus carbonos anoméricos. Portanto, nem o carbono anomérico da glicose, nem o carbono anomérico desta frutose possuem hidroxilas livres, o que faz com que a sacarose não seja um açúcar redutor. Falando um pouquinho agora de oligosacarídeos, vamos iniciar pelos disacarídeos. Disacarídeos, o próprio nome já diz, são oligosacarídeos com apenas 2 monossacarídeos ligados entre si. A ligação entre eles é chamada de ligação glicosídica. Esse slide nos traz 3 disacarídeos muito comuns. O primeiro deles é a maltose, que é a ligação de uma glicose a uma outra molécula de glicose. E ele está presente no malte que fazemos na cerveja. O segundo é a sacarose, é o açúcar da cana, aquele que usamos todos os dias para adoçar o café, o bolo, os doces e etc. A sacarose é formada, então, de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. O terceiro exemplo nos traz a lactose, que é o açúcar do leite. Ele é formado de uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Já que vamos falar de ligações glicosídicas, percebam que a ligação da maltose, ela é chamada de ligação do tipo alfa 1,4. Vamos entender por quê. A ligação da sacarose é uma ligação do tipo alfa 1,2. Já a ligação da lactose é uma ligação do tipo beta 1,4. Vamos ver como se dá uma ligação glicosídica. Temos aqui no nosso exemplo 2 moléculas de glicose. Do lado esquerdo, uma molécula de alfa-glicose, do lado direito também uma molécula de alfa-glicose. Este é o carbono anomérico da segunda glicose, este é o carbono anomérico da primeira glicose. Já vimos anteriormente que os carbonos das moléculas cíclicas são nomeados nesse sentido. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Portanto, esta ligação de 2 glicoses acontecerá entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra glicose. A ligação entre elas é uma ligação de desidratação. Tanto o carbono 1 de uma glicose quanto o carbono 4 da outra glicose que vão reagir possuem uma hidroxila. Para que a reação aconteça, esta hidroxila se liga a este hidrogênio da outra hidroxila, formando uma molécula de água. E este oxigênio, que agora tem uma ligação livre, vai se ligar com o carbono 1, formando esta ligação. E ela é chamada de ligação alfa 1,4, porque a glicose da esquerda era uma glicose alfa. E esta ligação, ela é representada para baixo, já que a posição da hidroxila numa molécula alfa é para baixo. Na parte de baixo do slide, temos o exemplo da ligação de uma galactose com uma glicose. Percebam que a galactose está na sua forma beta. Olha o carbono anomérico ou carbono 1, a hidroxila para cima, e esta hidroxila vai reagir com a hidroxila
do carbono 4 da glicose que está para baixo. Esta ligação ficará representada desta forma e ela é chamada de ligação beta-1,4, porque a hidroxila desta primeira molécula estava na sua posição beta. E por fim, temos a ligação osídica. Não é glicosídica? Não. Esta é chamada de ligação osídica, porque ela é formada entre dois carbonos anoméricos. O principal exemplo que temos é a sacarose, como já vimos anteriormente. As outras ligações, alfa-1,4 e beta-1,4, que já vimos, as suas moléculas estavam na sua mesma posição, ou seja, o carbono anomérico voltado para o lado direito. E como a ligação se dava entre o carbono 1 de uma molécula e o carbono 4 da outra molécula, elas se mantinham nessa mesma posição. Para a ligação osídica que acontece entre a glicose e a frutose, nós teremos uma inversão da posição da molécula de frutose. E os dois carbonos anoméricos ficam voltados um para o outro. E a ligação vai se dar entre eles. Esta ligação é chamada de ligação osídica alfa-1,2. Aqui mais alguns exemplos para que vocês vejam como essas ligações glicosídicas podem ser representadas. No primeiro exemplo, nós temos a lactose com uma ligação do tipo beta-1,4. No segundo exemplo, nós temos a sacarose, que é uma ligação osídica do tipo alfa-1,2. E no exemplo de baixo, nós temos a trealose, representada por uma ligação também alfa-1,4, mas percebam que o carbono 4 da segunda molécula tinha hidroxila para cima. Não tem problema, a ligação continua sendo do tipo alfa-1,4. Não temos apenas disacarídeos, temos trissacarídeo, tetrassacarídeo, oligosacarídeos de uma forma geral. Trouxe aqui só um exemplo para que vocês possam visualizar como é um trissacarídeo. Nós temos aqui 3 monossacarídeos ligados entre si. Esses dois de baixo já percebemos, é uma ligação osídica. Olha um outro tipo de ligação que pode acontecer. Esta ligação aconteceu entre o carbono 1, ou o carbono anomérico desta molécula de cima, com o carbono 6 da molécula de baixo. Esta é uma ligação do tipo alfa-1,6. No exemplo de baixo, temos a estaquiose, formada de 4 monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas diferentes. Uma coisa muito interessante sobre os carboidratos é a sua participação na química de alimentos. Tanto o tostar, quanto o caramelizar, quanto aquela aparência maravilhosa de uma carne assada, acontecem pela presença de carboidratos. O tostamento, por exemplo, é uma reação de pirólise ou de queima dos carboidratos. É uma desidratação térmica e aí o alimento fica tostado. A reação de Maillard acontece entre uma proteína e um açúcar redutor presente naquele alimento, como na carne, por exemplo. Ao aquecermos a carne, a reação entre a proteína e o carboidrato acontece, dá aquele aspecto dourado da carne assada, além de dar sabor e odor característico dos alimentos assados. Já a caramelização é uma reação de desidratação, condensação e polimerização. É a calda que fazemos o caramelo. Vamos falar um pouquinho dos principais polissacarídeos de interesse para a enfermagem. Vocês já viram que os polissacarídeos são macromoléculas, são polímeros formados pela união de vários monossacarídeos. E viram também que, embora os monossacarídeos tenham sabor doce, os polissacarídeos não têm e também não são solúveis em água. Em todos os livros de bioquímica, vamos encontrar 4 principais polissacarídeos: o amido, a celulose, o glicogênio e a quitina. A quitina, como vocês já viram, está presente na casca dos crustáceos, como o camarão, por exemplo. Mas os de maior importância para nós neste momento é o amido, a celulose, o glicogênio e alguns outros que veremos a seguir. Amido e glicogênio são polissacarídeos de glicose. O amido é a reserva de glicose dos vegetais, enquanto que o glicogênio
é a reserva energética ou é a reserva de glicose dos animais. As duas moléculas são muito parecidas, formada apenas de moléculas de glicose, ligadas entre si por ligações do tipo alfa-1,4. Mas, tanto o amido quanto o glicogênio possuem ramificações nesta cadeia. Neste caso, as ramificações possuem ligações do tipo alfa-1,6. Embora elas sejam muito parecidas, a molécula de glicogênio é muito maior e mais densa do que a molécula de amido. Então, aqui representado os dois tipos de cadeias que constituem tanto o amido quanto o glicogênio. Nós chamamos de amilose a cadeia linear formada de ligações alfa-1,4 entre as glicoses. E nós chamamos de amilopectina as cadeias que formam as ramificações e que são formadas de ligações alfa-1,6. Esse slide nos dá uma visão mais ampliada de como acontecem tanto as ligações alfa-1,4 quanto o alfa-1,6 entre as moléculas de glicose, tanto no glicogênio quanto no amido. Quando ingerimos a molécula de amido na batata, no arroz, no macarrão, na farinha de trigo e tantos outros alimentos, o nosso organismo trata logo de digerir esse amido. Para isso, nós temos duas enzimas diferentes. As ligações alfa-1,4 são digeridas pela alfa-amilase, enquanto que as ligações alfa-1,6 são digeridas pela alfa-1,6-glicosidase. Falando um pouquinho mais especificamente do glicogênio, já vimos então que é uma molécula maior que a molécula de amido, embora também seja formada de amilose e de amilopectina, assim como o amido é a reserva energética dos animais e dos fungos, e a diferença dela com o amido, além do tamanho, também é a quantidade de ramificações. O glicogênio é encontrado em grande parte das células do nosso corpo, mas a maior quantidade e a nossa grande reserva de glicogênio se dá no fígado e no músculo. Os músculos reservam glicogênio para o seu próprio uso, uma vez que para a contração muscular e que possamos fazer os nossos movimentos, bem como os movimentos involuntários dos nossos órgãos, nós precisamos quebrar a glicose para a produção de ATP. Já o fígado mantém uma reserva de glicogênio para manter a glicemia do sangue e fornecer glicose a todas as células do nosso corpo que não possuem reserva de glicose própria. Já a celulose é uma substância fibrosa, resistente, insolúvel em água e também é formada por moléculas de glicose. A celulose constitui a parede da célula vegetal. E uma característica importante que nos interessa é que o nosso organismo não consegue digerir a celulose. Mesmo assim, a nossa dieta é rica em vegetais. Então, podemos nos perguntar, mas se não digerimos a celulose, por que então incluímos tantos vegetais na nossa dieta? Porque a celulose, embora não seja digerida, exerce importância fundamental na nossa saúde. A celulose constitui as fibras alimentares, que são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso intestino. Esse slide nos mostra como a constituição da celulose é diferente do amido e do glicogênio. Embora a celulose também seja um polímero de glicose, ou seja, glicose ligada à glicose, assim como o amido e o glicogênio, ela possui diferenças, como celulose não possui ramificações, mas a diferença mais importante é que a ligação entre as moléculas de glicose são do tipo beta-1,4. Por isso não digerimos a celulose. O nosso organismo não produz nenhuma enzima capaz de quebrar ligações do tipo beta-1,4. Aqui temos representado mais detalhadamente como se dá as ligações glicosídicas na molécula da celulose. Além do glicogênio, do amido e da celulose, ainda temos alguns polissacarídeos muito importantes dentro da área da saúde. Um deles é a heparina. A heparina é um mucopolissacarídeo. Tem a função de inibir a coagulação sanguínea.
assim como a formação de trombos. É um composto armazenado dentro dos grânulos dos mastócitos e dos basófilos, nossas células sanguíneas. Mas a heparina é um heteropolissacarídeo. Ela é formada por 2 tipos de monossacarídeos diferentes que vão se repetindo ao longo da sua cadeia. Temos aqui representado uma parte de uma molécula de heparina. Nós temos o ácido glicurônico sulfatado ligado à glicosamina disulfatada. E esse disacarídeo vai se repetindo ao longo da molécula para constituir a heparina. Do lado direito, nós estamos vendo um mastócito, em cujos grânulos nós temos a heparina. Atualmente, a heparina também é um medicamento anticoagulante, administrado de forma injetável para os pacientes com problemas de trombose. Um outro polissacarídeo importante é o ácido hialurônico. Também é formado de unidades repetidas de um disacarídeo, neste caso o ácido glicurônico, ligado a N-acetilglicosamida. O ácido hialurônico está presente nas nossas articulações, nos espaços entre os ossos, chamado de líquido sinovial. Também está presente nos espaços intercelulares e no humor vítreo, dentro do nosso olho. Ele tem a função estrutural, porque ele permite coesão entre as células e proteção contra micro-organismos, além de, nas articulações, ter a função de lubrificação. Atualmente, o ácido hialurônico é muito utilizado na cosmetologia e nos tratamentos de beleza. A sua aplicação promove uma maior firmeza da pele. E vamos destacar apenas mais um, as glicoproteínas. Como o próprio nome já diz, glicoproteínas são proteínas que têm ligadas na sua molécula cadeias de oligossacarídeos, assim como temos representado na figura abaixo. Glicoproteínas estão presentes em todas as membranas celulares do nosso corpo. Mais um exemplo muito interessante. Todos sabem que o nosso tipo sanguíneo está ligado à nossa capacidade de ser doador para alguns tipos de grupos sanguíneos ou ser receptores também. E essa possibilidade se dá em função da presença de antígenos ou de aglutinogênios na membrana das hemácias. Pessoas do tipo sanguíneo A possuem aglutinogênios do tipo A, assim como pessoas do B possuem aglutinogênios do tipo B. Esses aglutinogênios nada mais são do que glicoproteínas, que exercem uma função muito importante de sinalização entre as nossas células. Era isso que gostaríamos de complementar. Espero que tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até lá!